Meus irmãos, quero cumprimentá-los mais uma vez na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé mais uma vez e abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos fazer novamente a leitura do versículo 11 até o versículo 32. Entretanto, nós vamos estar na segunda parte da mensagem que nós começamos no domingo passado, hoje dedicando maior atenção para o versículo 25 até o versículo 32. Então, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, vamos fazer a leitura de toda a parábola do filho pródigo e estaremos hoje meditando de modo mais profundo na segunda parte dessa parábola, que é do versículo 25 até o versículo de número 32. Lucas 15, a partir do versículo 11, a palavra de Deus assim nos diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, diz o versículo 16, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio este teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos, em seguida vocês podem sentar. Quão maravilhosa é a tua lei, ó nosso Deus, quão viva é a tua palavra, mas incansavelmente reconhecemos diante do Senhor quão deficientes somos em nós mesmos de entender as verdades eternas da tua lei. Por isso, como salmista, nós queremos mais uma vez te clamar que o Senhor desvende os nossos olhos, de maneira que nós possamos contemplar as maravilhas do Teu Evangelho, que o Senhor fale conosco, que o Senhor alimente aqueles que são Teus, que o Senhor chame da morte para a vida aqueles que ainda não foram chamados segundo o Teu decreto eterno.
que o Senhor, Deus, suplante, que o Senhor supere as minhas próprias carências, limitações como pregador da Tua Palavra, que o Senhor conceda a mim o que necessito para que eu possa pregar a Tua Palavra com pureza, com fidelidade, mas também com ousadia e intrepidez. E o Senhor, mais uma vez, te pedimos, conceda aos corações ouvintes da Tua Palavra a graça de crer, de receber a boa semente do Evangelho e guardá-la em seu coração para não pecar contra o Senhor. Fale conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, nós estamos voltando à última sessão do capítulo 15 deste Evangelho, a parábola do filho pródigo, ou talvez uma versão mais contemporânea, a parábola do filho perdido. Aqueles que estavam presentes na exposição passada lembram bem que a nossa proposta é olhar para esta parábola como um grande quadro, uma grande pintura que apresenta para nós algumas cenas. Na exposição passada, nós tivemos a oportunidade de meditar nesta parábola, trazida pelo Senhor, que nos falou algumas coisas e que nos mostrou 4 cenas. Nós vimos, em primeiro lugar, do versículo 11 ao 13, que certo homem, ele tinha 2 filhos, e que um desses filhos, na verdade o mais novo, ele acabou se cansando de viver debaixo da autoridade do seu pai, de modo que esse filho mais novo, de forma arrogante, pede parte da sua herança, a parte que lhe cabia, mesmo antes da morte do seu pai. Nós vimos que essa atitude deste filho mais jovem, ela foi tanto de modo particular como de modo público, uma grande desonra para o seu pai. Era como se esse filho estivesse dizendo: eu queria que o senhor estivesse morto, mas já que o senhor não está, por favor, me dê a parte que me cabe. Esse filho imaturo recebe o quinhão da sua herança, a cota-parte da sua herança, e ele vai para um outro país para viver lá de modo muito claro, muito definido, de acordo com a história, com esta cena, com esta pintura que o Senhor nos apresentou. Viver uma vida dissoluta, como nós vimos, uma vida selvagem. Essa foi a primeira imagem vista nesta pintura, a imagem do ímpio, a imagem daquele que se rebela contra Deus, que é perverso em todos os seus caminhos. Mas nós vimos ainda na exposição passada, nos versículos 14 ao 16, de modo muito especial, que a adversidade, a tribulação alcançou aquele rapaz mais rápido do que ele imaginava. Nós vimos que aquele rapaz acaba gastando tudo e começa, por conta disso, a passar necessidade, fome, escassez de recursos. Nós vimos que esse rapaz não teve outra opção naquele estrangeiro senão pedir trabalho a um estranho, porque ninguém dava absolutamente nada para ele. Nós vimos que esse jovem começou a trabalhar num trabalho cerimonialmente impuro, imundo, lidar pessoalmente com porcos, o que era uma desgraça para qualquer judeu. Nós vimos que a situação desse rapaz era tão terrível que ele desejava comer a comida dos porcos, comida que só realmente os miseráveis desejavam comer. De modo, irmãos, nós vimos que apesar desse desespero terrível, apesar de ninguém dar nada para ele se viu exigido do pai tudo o que tinha, ele se viu não tendo absolutamente nada. Apesar de ter recebido a sua herança, ele não tinha absolutamente nada. Essa foi a segunda imagem que nós vimos. Se a primeira imagem é a imagem do ímpio, rebelde, perverso nos seus caminhos, a segunda imagem, ainda sobre esse ímpio, é a sua real e verdadeira condição. O ímpio, ele está perdido, ele não tem absolutamente nada, ninguém dá nada a ele não sabe administrar bem aquilo que ele recebe da parte do Pai. Mas ainda vimos, irmãos, do versículo 17 ao 19, como é feliz aquele que é conduzido ao caminho do arrependimento. O filho que antes era rebelde, agora ele cai em si, como nós vimos na expressão idiomática, ele acorda para a vida, ele medita na condição abençoada de seu pai, de seus trabalhadores, ele lembra que na casa de seu pai há tamanha abundância que até os escravos
que até os diaristas, eles têm fartura de pão, enquanto que a sua condição, enquanto filho rebelde, o fruto da sua desobediência e rebeldia a Deus é estar semi-morto, à beira do caminho, perdido. Então, o filho esboça um discurso: eu vou retornar à presença do meu pai, eu vou retornar debaixo do senhorio, para debaixo do senhorio, da autoridade do pai, ainda que seja para ser como um dos seus escravos. Esse filho está convicto de que, apesar do seu pecado contra o pai e contra Deus, ele não tem outra saída, outra solução. E então, no versículo 20, nós vimos o registro do retorno desse filho rebelde, agora arrependido. E qual foi a reação desse pai quando o encontra? Nós vimos, irmãos, na exposição passada, que apesar do estado precário deste rapaz, ele se levanta em direção ao seu pai e ele caminha numa longa viagem. Nós vimos que essa viagem árdua de volta não tinha como destino o seu país, a região da sua habitação, nem mesmo era a sua casa, que o seu destino, o seu ponto final era o seu pai. Ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Então o texto nos diz que os olhos do pai estavam constantemente voltando-se para o caminho por onde o filho havia ido embora, de modo que esse pai vê esse filho quando ele ainda estava longe. Então, o versículo 20 nos mostra a reação do pai. O pai, cheio de compaixão, uma compaixão íntima, que é movida de dentro das suas entranhas, uma compaixão pessoal, impele esse pai a correr, a abraçar e a beijar publicamente este filho que outrora o envergonhou publicamente. Então foi a terceira imagem que nós vimos nesta pintura, a perfeita imagem de Deus, o Pai, que está pronto a receber os seus filhos arrependidos em seus braços. Por fim, irmãos, ainda na exposição passada nós vimos, de modo especial, do versículo 21 ao 24, o filho arrependido confessar os seus pecados, a sua miséria diante do Pai. Por isso ele diz: eu não tenho mais valor diante de ti, meu Pai. Eu não sou mais considerado, eu não tenho mais como ser declarado publicamente teu filho. Nós vimos o filho lamentar, sim, lamentar, não pelo que perdeu, não por ter gasto a sua herança. Vimos o filho lamentar pelo que fez. Eu perdi o direito de ser chamado teu filho. No entanto, ainda nesses versículos 21 ou 24, nós vimos a atitude do pai recebendo o seu filho arrependido com toda alegria, de modo que, como nós acabamos de ler, o pai convida todos a celebrar, e ele diz: há motivo de grande alegria e de grande celebração. Por quê? Porque o meu filho estava perdido e ele foi encontrado, porque o meu filho estava morto e agora ele está vivo. E foi então a última imagem que nós vimos no domingo passado, a perfeita imagem do filho arrependido nos braços amorosos do Pai. Mas então, irmãos, após parecer que a história acabou com um final feliz, parece haver uma quebra repentina na sequência harmoniosa, parece haver uma quebra repentina, uma mudança drástica nesse final feliz, o qual a história estava caminhando. E então nós chegamos no versículo 25 ao versículo 27, e eu quero pedir para você olhar para a sua Bíblia, por favor, e acompanhar comigo a leitura. Ora, diz o texto: o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvia a música e as danças. Atente! E então o versículo 27 diz: chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho mais velho, o legítimo sucessor da herança, ele estava muito preocupado. Afinal de contas, ele era o primogênito. Ele era aquele que herdaria tudo do pai após a sua morte. De modo que há uma convocação prévia do pai
para que todos se ajuntem para celebrar a chegada do filho que estava perdido e agora foi achado, que estava morto e agora está vivo. Mas esse filho mais velho está muito preocupado em trabalhar, em produzir, em estar no campo, em enriquecer o pai, porque esta riqueza do pai passará para o filho, de modo que este filho mais velho não participa desta festividade inicial. Ele é surpreendido pelo que está acontecendo, é estranho para ele, e ele pergunta aos criados: o que está acontecendo? Então ele recebe a informação: o teu irmão voltou, o mais novo voltou com saúde, e isso foi motivo de grande alegria para o coração do teu pai, de modo que ele promoveu uma grande celebração. Veja, o irmão recebe essa notícia, volta do campo e recebe essa notícia, é surpreendido com essa notícia, e ao invés dele receber essa notícia com alegria, veja, esses versículos continuam no tom conciliador de toda a parábola. A sua postura é completamente diferente, ela vai contra o tom conciliador da história, celebrante da história. Ele se enfurece com a notícia, e é isso que nós vemos no versículo 28, 29 e 30, veja, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, ou o boi gordo. Veja, do mesmo jeito com que foi feito com o mais novo, o pai agora faz com o mais velho. Na exposição passada nós vimos a postura do pai indo em direção ao filho mais novo por um motivo. Ele quer amparar o seu filho mais novo. O seu filho mais novo precisa de amparo. Agora nós vamos ver o pai tomando a mesma decisão, a mesma atitude para com o filho mais velho. Ele vai ao encontro e à salvação e ao resgate do filho mais velho, que argumenta. O pai tenta persuadi-lo, procura conciliá-lo, mas o que ele recebe do filho mais velho é uma argumentação enfurecida. Ele diz: há tantos anos eu te sirvo, e a palavra servir aqui, o verbo é doulos, é escravo. Há tantos anos que eu sou o teu escravo. O filho está dizendo: eu estou me justificando diante de ti, ó Pai, pelas minhas obras. Lembre-se, Cristo, nosso Senhor, está contando essas 3 parábolas sucessivas para um público judeu, que baseava a sua autojustiça, a sua salvação por meio das obras, e aqui Cristo, de modo magistral, de modo divino, Ele está ilustrando este filho mais velho, este primogênito, este que nasceu primeiro, diz: eu sou teu escravo. Ele está justificando diante do seu pai que ele é melhor do que o seu irmão mais novo pelas suas obras. Eu te sirvo como um escravo. Ele complementa o seu argumento, ele diz: eu jamais transgredi uma ordem. Ele segue no seu argumento autojustificante. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou irrepreensível aos teus olhos e aos meus olhos. O Senhor sabe que eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, eu nunca dei um desgosto para o Senhor, eu nunca transgredi as tuas ordens, aquilo que o Senhor determina em tua casa. E mesmo assim, ele diz: o Senhor nunca me deu um cabrito. E a expressão grega é um animal magro. Se para o meu irmão transgressor, o Senhor manda matar um novilho gordo, para mim, o Senhor nunca sequer me deu um animal magro, raquítico, para que eu possa celebrar com os meus amigos. Perceba até onde vai a extensão da argumentação do primogênito. Agora o que está em jogo? Se o pai é justo ou se o pai é injusto? Nas palavras desse filho mais velho, se nós atentarmos para o seu argumento, nós somos quase convencidos. Que pai é esse? Que um filho tão perfeito em obras como este nunca foi honrado, nunca foi celebrado pelo pai. De modo que o coração desse filho mais velho está tomado de tamanha amargura
Ele está tão cheio de si e das suas próprias obras, que ele se refere ao seu irmão, dizendo: este teu filho. Veja, ele sequer consegue se referir ao irmão como meu irmão. Agora não é mais irmão dele, é teu filho. Ele, diferentemente de mim, ele gastou tudo o que ele tinha, ele desperdiçou o que você deu a ele, ó Pai. Com meretrizes, ele traz uma informação da qual nem ele mesmo tinha. Ele não tinha nenhuma prova para dizer que o seu irmão se envolveu com meretrizes, mas ele está tão amargurado, ele está tão entristecido, porque ele acha que é injustiçado, ele acha que ele não recebeu aquilo que ele merecia, e ele está tão amargurado porque o irmão dele está sendo tratado com benevolência, quando ele entende que pelas suas obras ele deveria ser tratado de forma dura, ele deveria ser rejeitado pelo pai. Veja, se nós olharmos para a parábola, toda a cena, nós vamos observar que esse filho mais velho, ele não tinha motivo para estar dessa forma, porque a grosso modo, ele não teve prejuízo algum. Lembram da exposição passada? O pai divide as respectivas partes, como se tivesse morrido, e ele dá ao filho mais novo apenas a parte que lhe cabia, cerca de 1/3. Há alguns que pensam que quando esse tipo de pedido era feito, que era muito raro, poderia ser que fosse dividido em 1/6. O fato é que a herança do filho mais velho estava preservada. Os 2/3 da sua herança estavam garantidos. Porém, perceba, essa não é a questão. A questão aqui não é a herança dele que estava garantida. Não é essa a sua queixa. A sua queixa é: por que o meu irmão, que não merece ser tratado com bondade, por que ele está sendo tratado com bondade? O problema aqui, irmãos, é que ele não havia ainda compreendido o significado de ser filho. Ele não havia ainda compreendido que o pai não estava atrás de servos, de escravos. Ele estava atrás de filhos. Perceba, essa é uma mensagem direta aos fariseus. Nosso Senhor está usando esta ilustração, esta cena, este belo quadro, para mostrar aos fariseus, para que eles possam entender que Deus não está preocupado com religiosos, com pessoas polidas, com pessoas liturgicamente, teologicamente corretas. Ele está preocupado, antes disso, com filhos e filhas, verdadeiros adoradores, homens e mulheres que se relacionem sim com Ele de maneira correta, de acordo com a doutrina correta, de acordo com a prática correta, mas muito mais do que servos, muito mais do que escravos. O Pai está procurando filhos, o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a parábola poderia terminar assim, mas não, porque o Pai é o Pai. Os versículos 31 e 32, o Senhor arremata o seu ensino dizendo: então lhe respondeu o Pai: ouçam, fariseus, esta parábola que eu estou ensinando a vocês. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, grave essa expressão, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu filho, tecton, criança, uma expressão grega usada para demonstrar afeto. Um pai falando com o seu filho de modo afetuoso, amoroso, paciente. O pai começa a trazer o olhar, a fronte do seu filho para enxergar o que de fato precisava ser enxergado, o que ele não estava enxergado. O pai diz: você não é meu escravo, você não me serve, você é meu filho. Meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que é meu é teu. Perceba, muito mais do que os 2/3 formais que você supostamente tem de herança, não é essa a relação que eu tenho com você.
Não é essa relação burocrática que eu estabeleci com você, essa relação mesquinha, teu é só 2/3, não. Entenda isso, ó meu filho mais velho, tudo o que é meu é teu, eu dou a você, eu faço você participante de tudo aquilo que é meu. Tudo que é meu é teu, e você tem provado disso, você sabe muito bem disso. Entretanto, entenda de uma vez por todas, meu filho, era preciso. O verbo grego era apropriado, era necessário, era da natureza do caso que fosse assim. Em outras palavras, nosso Senhor está falando com aqueles ouvintes judeus de algo que eles estão cientes pelos profetas. Isso estava decretado, está decretado desde a eternidade pelo Pai, salvar a judeus e a salvar a gentios, a salvar aqueles os quais Deus já chamou para estabelecer aliança e que já andam dentro dos padrões da antiga aliança, e chamar sim aqueles dentre os povos que são imundos, considerados imundos cerimonialmente. Era necessário, era a natureza do caso. Deus decidiu salvar indistintamente a todos os pecadores. Era preciso, por isso que o Pai diz, era preciso que nós nos alegrássemos muito, porque o plano de redenção, o plano de salvação, ele foi arquitetado e ele seria eficazmente executado de modo que a salvação produziria alegria. Não há como não haver a salvação, porque Deus decretou salvar um povo escolhido a dedo para ser seu, e essa salvação produzirá inevitavelmente alegria. Esse teu irmão, ele não é apenas meu filho, o Pai está dizendo, ele é teu irmão. Sim, ele agiu de modo reprovável, mas ele é teu irmão, teu sangue. O fato é que ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Veja, essas palavras são familiares a você, igreja. Essa é a 4ª exposição no capítulo 15 deste evangelho. Ele estava morto e agora viveu. Ele estava perdido e agora ele foi encontrado. Veja, o Senhor está voltando ao tema, o tema que liga essas 3 parábolas, a da ovelha perdida e a da dracma perdida. Veja, a mensagem central destas 3 parábolas continua sendo a mesma, a ênfase, o valor que Deus dá à salvação do pecador. Agora preste atenção nisso, a ênfase que Deus dá na salvação do pecador, preste muita atenção nisso para que você nunca esqueça. Não é porque Deus fica na expectativa, não é porque Deus fica torcendo que o pecador aceite, e quando o pecador aceite, ele fica feliz. Não! A santa e eterna alegria de Deus está em si mesmo, no seu perfeito plano de salvar pecadores, inimigos, chamá-los das trevas para a luz, da condição de inimizade para a condição de amizade. Você lembra da criação? Quando o próprio Deus, através do seu Espírito, usando Moisés, revela e viu Deus que era bom. Esse é o intuito. Deus se alegra, Deus se regozija em si mesmo. Deus se alegra, Deus se regozija nas obras das suas próprias mãos, porque elas são boas, porque elas são perfeitas. Por isso, é da natureza do caso, é assim por natureza, temos que nos alegrar. Por isso que a mensagem central é essa, o valor que Deus dá à salvação do pecador, não por causa do pecador, mas por causa da sua obra maravilhosa. Perceba, com esta última cena, nós observamos que o Senhor, afinal, não está ensinando através deste quadro, desta parábola, desta história ilustrativa, sobre a compaixão do Pai. Não, Ele também está ensinando sobre a compaixão do seu povo.
a compaixão do corpo de Cristo, a compaixão dos irmãos, a compaixão da igreja. E esta é a quinta e última imagem que nós enxergamos nesta cena, neste quadro. É a perfeita imagem do filho que não compreende o amor do pai. Para esse filho, servir ao pai, no final das contas, parece pesado, parece improdutivo, parece ser injusto, ele parece não se achar devidamente recompensado por todo o serviço que ele executa ao pai, mesmo que ele não admita publicamente isso, mesmo que ele não tenha coragem de dizer isso. Mas é isso que está no seu coração. O seu coração é tomado por um sentimento que não provém de Deus, porque no fim o que pesa no seu coração, no coração desse filho que não compreende o amor do pai, é que ele é beneficiado pela graça do pai, pela graça do evangelho, pelas boas novas de salvação, mas ele não está muito disposto a compartilhar dessa graça. Pode parecer muito difícil de se conciliar isso, mas é isso que está acontecendo nessa cena. Ele precisa, se assim ele pensar, enquanto ele não abandonar essa prática pecaminosa, ele precisa constantemente ser lembrado da sua graciosa condição de filho, da sua graciosa condição de adorador, muito mais do que membro de uma igreja, muito mais do que um pastor, do que um líder na casa de Deus, do que um antigo na fé. Antes de tudo isso, ele precisa ser lembrado que ele é um filho e que ele deve, consequentemente, pelo fato de ser filho, pela graça, não pelas obras, não porque ele serve, ele deve se sujeitar aos desígnios do Pai. E ele deve celebrar todas as vezes que essa graça que o alcançou, alcance também a outros. Alcance também a outros filhos do Pai. Alcance a outros que agora são feitos seus irmãos. Esta é a última imagem que nós vemos nessa cena, meus queridos. E que bela é essa imagem final que o nosso Salvador apresenta para a nossa instrução, para o nosso benefício. Veja, quão graciosamente o Senhor Deus nos tratou, porque, por fim, todos nós, sem exceção, éramos como o filho mais novo. Todos nós não éramos dignos de sermos chamados seus filhos. Não éramos dignos de sermos adotados, recebidos nos braços do Pai. É isso que o Senhor está nos ensinando. Por isso eu quero, caminhando para o fim da nossa mensagem, me dirigir para você, cristão. Olhando para a parábola do filho perdido, chegamos à conclusão de que nós somos tolos se nós não nos alegramos com a obra da redenção arquitetada, planejada, executada e aplicada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, respectivamente. Que tolos são aqueles que não conseguem se alegrar com isso. Irmãos, não sejamos tolos, imaturos, egoístas, porque nós oramos sobre a graça, nós cantamos sobre a graça, nós ouvimos, nós falamos sobre a graça. Nós precisamos amar a graça no nosso coração. Precisamos de fato olhar para a graça como um dom vindo da parte de Deus para nós. E precisamos querer de todo o nosso coração sermos despenseiros dessa graça, desejar que Deus continue derramando dessa graça sobre todos os vis pecadores. Imagine você se eu perguntasse nessa noite se você gostaria que Deus fechasse as portas da graça para a sua vida, se a partir de amanhã Deus começasse a tratar você pela teologia da retribuição, por aquilo que você merece que Ele faça por você. Quantos de nós estaria aqui próximo domingo? Nenhum de nós. Portanto, se você não quer que as portas da graça, que as torneiras da água que jorra da graça sejam fechadas sobre você,
Também não queira isso sobre o irmão que está do seu lado, sobre aquele que ofende você, sobre aquele que ainda não é perfeito, sobre aquela que ainda não é perfeita, que está sendo aperfeiçoado, aperfeiçoada pelo próprio Senhor. E o que dirá aquele parente ímpio, que você já não aguenta mais falar do Senhor, anos e anos e anos orando, pastor, não consigo nem mais orar. Não desista. Olhe para esse potencial irmão, olhe para essa potencial irmã. Ajude o pai a engordar o boi, para que quando chegue esse dia, você possa se alegrar, você possa chorar, você possa celebrar e festejar. Não deixe de crer nisso, em hipótese alguma. Se você acha que o seu irmão que senta ao seu lado, que a sua irmã, precisa mais crescer em maturidade, em santidade, em amor, ceve o boi, engorde o boi, para que, quando aos seus olhos você perceber que esse irmão, que essa irmã, que a sua igreja avançou, cresceu nessa graça, então você tem a alegria de convidá-lo, convidá-la, para que juntos vocês possam celebrar. Pastores têm o dever, têm o dever de não desistir das ovelhas, de não fazer acepção, de não se aconchegar mais nas ovelhas do rebanho que são menos problemáticas, que são mais constantes. Pastores são chamados por Cristo a olhar para a parábola da ovelha perdida, para a parábola da dracma perdida, do filho perdido, e desejar celebrar com aqueles que estão perdidos, celebrar com aqueles que aparentemente estão moribundos, à beira do caminho, sem forças. Falo sobre pastores para que você entenda isso, igreja. Isso não é só para você, isso é para toda a igreja. Todos nós somos tentados a olhar para os pecadores, assim como esses fariseus olhavam, todos nós, a dizer: por que Deus está sendo bom com quem não merece? Por que eu vou investir a minha vida em oração, em evangelização, em pastoreamento, em pessoas que se rebelam contra o Pai? É isso que essa parábola, é isso que esse conjunto de 3 parábolas está ensinando para nós. Não podemos cantar, orar, ouvir, falar virtualmente sobre a graça. Essa graça precisa fluir de nós. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Lembre-se, igreja, nós fomos chamados para sermos instrumentos da graça. Sabe o que significa? Sermos instrumentos da compaixão do Pai. Portanto, recebam, irmãos no Senhor, recebam de braços abertos todos os pecadores arrependidos, assim como um dia vocês foram recebidos nos braços do Pai, como pecadores arrependidos. Imagine se você não tivesse sido recebido, imagine se você estivesse como eu um dia estive, quebrantado, completamente destruído em si mesmo, dizendo: Pai, me abrace porque eu me arrependo dos meus pecados, e alguém dissesse não. Imagine onde você estaria hoje. Eu e você estamos aqui porque o Pai nos abraçou com a sua compaixão. E sabe que instrumento o Pai usou para me abraçar e para abraçar você? A igreja. Sabe qual é o instrumento que Deus continuará usando até a sua volta? A igreja. Se alegre, não só pela salvação de pecadores, mas se alegre por você fazer parte desse projeto maravilhoso e eterno. Se alegre nisso, igreja do Senhor. Ou, muito cuidado, ou, se esse não é o seu caso, talvez você deva lembrar com atenção uma outra parábola contada pelo nosso Senhor, a parábola do credor incompassivo,
que foi perdoado de uma dívida muito maior do que a dívida que tinham com ele e ele não perdoou. Depois, olhe lá, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Mas esse não é o seu caso, eu tenho certeza disso. A mensagem que o Senhor está transmitindo para nós nesse capítulo 15 inteiro de Lucas é essa: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está no versículo 7. A ovelha perdida. A mensagem é esta: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É o versículo 10. A dracma perdida. Veja, preste atenção, para que fixe a mensagem no seu coração. Se por um lado a ovelha se perdeu por tolice, se por um lado a dracma se perdeu por descuido, se pelo outro lado o filho se perde por rebeldia, se nós não sabemos se essas parábolas se aplicam à restauração daqueles que estão desviados, como naturalmente fazemos, ou se essas parábolas se aplicam aos perdidos fora da casa de Israel, aqueles que ainda precisam ser encontrados, não importa. A mensagem é esta, o fato é este, resumidos no versículos 7 e 10, os céus se alegram com a salvação de cada pecador que é alcançado por essa compaixão, por essa graça, produz, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, alegria no céu. Logo, quão tolos são aqueles que não se unem à festa, ao júbilo no céu. Igreja, você foi alvo da compaixão do Pai? Sim? Então comuniquem esta compaixão a outros. É possível que você esteja presencialmente aqui, assistindo essa transmissão ao vivo ou mesmo ela gravada, e você não seja um crente ou você seja afastado do Evangelho, afastada do Evangelho. Deixa eu dizer a você, se essa é a sua condição, o Evangelho convoca você nessa noite, nesse momento, a você vir a Cristo. Talvez você diga, mas pastor, eu estou perdido. Eu digo a você, Cristo é o caminho. Talvez você diga, eu estou confuso. Eu digo a você, Cristo é a verdade. Talvez você diga, pastor, eu estou morto, eu não tenho mais forças nenhuma. Eu digo a você, Cristo é vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Venha a Cristo, venha ao corpo de Cristo, venha à igreja e eu garanto a você que você vai encontrar compaixão do Pai no corpo do seu Filho, na igreja. Eu garanto a você que se você estiver convicto dos seus pecados, eu garanto a você, você vai ser abraçado pelo Pai, você vai ser abraçado por Deus e Ele será de fato para você Pai. E deixa eu dizer a você que Deus não é um Pai fraco. É muito interessante porque a uma vista superficial, esse pai parece ser um pai fraco, um pai que foi desonrado publicamente pelo seu filho e que mesmo assim, contrariando toda a sociedade, ele simplesmente faz vista grossa, passa a mão na cabeça do filho. Essa é a ideia que muitos querem atribuir à parábola do filho perdido, mas não. O pai não é passivo, o pai não é sem iniciativa, ele não é indiferente, o pai é compassivo, o pai tem empatia pelos sofrimentos do seu filho. Sim, venha a Cristo e você vai encontrar-se pessoalmente com esse Deus que é compassivo e tremendo em perdoar e em amar. Ele não é só poderoso, todo-poderoso em punir, em derramar a sua justiça, ele também é todo-poderoso em amor e em perdão sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados. Venha, você vai se prostrar em lágrimas e fraquezas diante desse Deus, assim como esse filho fez, mas Ele vai restaurar você em profunda alegria e em profunda paz.
Uma mensagem final de encorajamento a você, igreja do Senhor. Tenha consciência contínua, meus irmãos, de que você um dia esteve na condição desse filho mais novo. Você um dia era rebelde, você um dia estava perdido, perdida, vivia uma vida selvagem. Mas deixe-me lembrar você, igreja, se você pensar, será que Deus ainda é compassivo comigo? Será que Deus ainda está disposto em ser compassivo com esse meu familiar que se rebela tão frontalmente contra Ele? Será que eu posso mesmo crer nisso, pregar, amar, louvar? Será que eu posso crer nisso, na compaixão de Deus? Deixa eu dizer a você que você é a melhor testemunha para você mesmo o quão transformador foi o abraço que você recebeu do Pai, através do corpo de Cristo, através da igreja. Ninguém pode testemunhar para você mesmo melhor do que você mesmo, do que aquilo que você recebeu do próprio Deus. Alegre-se, igreja, você foi alvo da compaixão do Pai. Alegre-se, igreja, e ao mesmo tempo seja compassiva para com os pecadores. Em outras palavras, igreja do Senhor, seja aquilo que o Senhor chamou você para ser. O Senhor chamou você para ser alvo da eterna compaixão de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus também diz que você foi chamado, igreja, para ser instrumento da amorosa compaixão de Deus, através do seu corpo, através da igreja. Vamos orar. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por derramar sobre as nossas vidas, como teu povo, a tua compaixão. Muito obrigado porque cada um de nós, sem exceção, foi concebido em iniquidade nesta vida. Cada um de nós, ó Deus, teve o seu encontro pessoal contigo, prostrados de joelhos, com lágrimas nos olhos, reconhecendo diante do cosmo: não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que nós sentimos, ó Deus, foi a doçura do teu abraço. Ah, Pai, que terno e transformador abraço. Muito obrigado, Senhor, por ter nos recebido, por ter nos restaurado a condição de filhos, ter colocado em nossos dedos um anel, um sinete familiar, ter nos vestido com vestes que mostram publicamente que o Senhor nos recebeu, nos aceitou como teus filhos. Obrigado a Deus por calçar os nossos pés e desta forma declarar para a tua própria criação que nós somos muito mais do que teus servos, do que teus escravos, nós somos teus filhos. Ó Deus, perdoa a dureza do nosso coração, quando nós queremos não ser compassivos com aqueles que nos ferem, quando achamos que temos o direito de represar a tua compaixão dentro de nós, não levando essa compaixão a outros. Tem misericórdia de nós. E, ó Deus, por fim eu peço a Ti que nestes dias tão terríveis, dias tão cruéis, onde as pessoas não sabem o que é a compaixão, nos ajude como igreja, como povo Teu, a sermos instrumentos graciosos da compaixão do Senhor. Que aqueles que o Senhor trouxer até este lugar sintam-se abraçados por Ti mesmo. Que o Senhor ao mesmo tempo nos envie para as ruas, praças, becos e vielas, para que nós possamos levar a Tua compaixão àqueles que estão sofrendo sozinhos, mortos, perdidos. E, ó Deus, em cada ato da Tua graça no nosso meio, que o Senhor encontre em nossos corações, corações que explodem em alegria, em contentamento, em festa, em celebração, pela salvação de pecadores, pela santificação de pecadores. Faz isso em nosso meio, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.